pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um podcast Divaniano. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, temos um prazer de falar com você um pouquinho, te explicando sobre como que é o processo da mente. Bem, se você não me conhece, eu sou a doutora Janise Pedra, psicanalista idealizadora da Sociedade Sumos de Psicanálise. E essa aqui é... Eu sou a doutora Lilian Gomes, vice-presidente do Conselho de Ética da nossa sociedade. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Isso, nosso Divaniano hoje está super legal. Se você ainda não faz parte de uma sociedade de psicanálise, temos a honra de convidá-lo para conhecer. Agora na nossa sede própria, no sexto andar da Rua da Bahia, 570. Bem, a Sociedade de Psicanálise tem como objetivo trabalhar a popularização da psicanálise, sem fugir daquilo que realmente é o tripé, o que realmente podemos considerar que é uma psicanálise, uma análise das nossas almas, não é verdade? A psicanálise na Sociedade Sumos segue todas as orientações da IPA, da Sociedade de Psicanálise Internacional, no qual o Dr. Freud foi o fundador. Quando estive em Londres, tive o prazer de conhecer o museu onde ele viveu seus últimos dias e deixou esse recado para nós. Não é sobre só ter um curso, é sobre a sua formação diária, é sempre sobre o tripé, está em análise pessoal, supervisão sempre e também estudando permanentemente, porque assim a psicanálise sobrevive sobre realmente o tripé. Bem, vamos pensar que para você ser um psicanalista de uma sociedade de psicanálise, você não pode ter no mínimo umas 360 horas de análise, porque a psicanálise primeiro tem que passar por dentro da gente, não é verdade? Depois para o outro. Primeiro nos curamos e vamos nos curando depois na cura da cura do outro. Foi assim que o Dr. Jacques Lacan deixou para a gente. Bem, se você é lacaniano, eu vou dizer, eu sou freudiana. Ficamos agora aqui com duas pessoas maravilhosas que estão aqui no nosso Divaniando hoje. Doutora Vânia e doutora Helenice. E nós vamos ter a oportunidade de conversarmos, né, sobre algumas questões, principalmente voltado para a mulher, que é algo tão atual, aproveitando esses dias, né? E aí nós queremos saber de vocês como é que é estar, né, ser mulher e estar na profissão de vocês, conciliar todas essas questões de profissão, de atividade doméstica, né? Porque a gente não deixa de ser mulher e dona de casa, né? Conciliar todas essas questões junto com aquilo que vocês fazem. Doutora Vânia, né? É parceira nossa, junto com a Sindipol, trabalha especificamente de assuntos das mulheres, né? Nesse setor. Doutora Helenice, né? Nossa querida, que trabalha com a Connect Cultura, e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de ter essa conversa. Agradável, né? E aí, doutora Vânia, apresenta aí pra gente, você, né? Porque nós te conhecemos, mas o público ainda não te conhece, né? Quem é essa doutora Vânia? Seus sonhos? Conta aí um pouquinho pra gente. Boa tarde a todos que presentes. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso, né? Sim, eu falo que é Deus que colocou a Sumos no nosso caminho e agora Connect. Então, eu sempre tive um sonho de ser policial. Desde criança, era coisa da minha cabeça. Eu achava lindo, maravilhoso, assim, a questão de trabalhar na justiça, né? De defender o ser humano. Então, trago isso comigo há muitos anos. E quando eu tinha 19 anos, né, tive o prazer de entrar para a Polícia Civil. Amo de paixão, né? Eu fui realizada, hoje eu estou aposentada. Atualmente sou diretora de Assuntos das Mulheres no Sindipol. E a gente faz um trabalho justamente nesse sentido mesmo, de trazer as mulheres para próximo, que elas entendam que elas podem fazer muito mais, que elas não precisam ser apenas mãe e dona do lar. Elas podem ser polícia, elas podem ser médica, elas podem ser cantora e devem ser psicanalista. Com certeza. Não é isso? Me fala um pouquinho o que é Sindipol, porque a gente sabe, né? Mas os nossos ouvintes não sabem o que é Sindipol. Olha que interessante, pessoal. O Sindipol, ele é um sindicato dos policiais civis. Né? Na realidade, a nossa base principal são investigadores, mas a gente é amplo, né? Então, todas as categorias são filiadas ao Sindipol.
E quando entrei lá, na condição de diretora da mulher, né, a nossa chapa foi eleita em 2022, gestão até 2026, nós viemos trabalhando nesse sentido de cuidar dos policiais, né, especificamente a minha pasta, né, é uma coisa que eu gosto de fazer muito mesmo. Então, a gente vem tentando trazer aos polícias, não só os policiais, como seus familiares também. Porque para o policial trabalhar bem, para ele ter uma certa confiança, a família dele também tem que ser cuidada. Então, a família dele também é importante para nós. E por isso a gente cria meios, né, de ajudar, de facilitar a vida deles, né, fazendo convênios, né, com psicologia, psicanálise, beleza, saúde, lazer, né, porque o policial também ele precisa desse momento, porque é uma profissão difícil, né, psicologicamente falando, há momentos que muitos colegas ficam abalados, sim, e eles precisam de ter esse carinho, esse cuidado, né, isso eu venho tentando fazer, né, espero contar conto sempre, né, com a ajuda de todos, né, se a gente pode estar aberto a parcerias que vai trazer bons frutos para os nossos sindicalizados. Que é a Vânia mãe, né? Agora tem mãe, também a esposa. Me conta aí como que é. Na realidade, eu nunca pensei nem em casar. Né? Assim, eu sempre me considerei uma pessoa. Eu sou uma pessoa, apesar das dificuldades, a vida não foi fácil, eu venho de uma família pobre. Né? Então, assim, mas eu sempre fui feliz, porque a minha felicidade está naquilo que está ao meu alcance. E na medida que eu vou alcançando, o caminho vai aumentando. Aí eu quero outra coisa, né? Uhum. Então, assim, eu casei, sou mais feliz, tive filhos, sou mais feliz ainda. Né? Então, essas coisas vieram somar. Eu, como mamãe e policial, foi muito difícil uma conciliação. Porque, às vezes, a gente não consegue esquecer que dentro eu sou sua mãe. É difícil separar, né? Então, tinha hora que eu era... Cuidado excessivo, né? Tinha hora que eu era durona mesmo, né? Com os meus filhos, sou ainda. Né? Em relação... também porque a gente conhece, né, a violência, a gente sabe das coisas ruins que existem. Então, a gente quer proteger os filhos o máximo possível. Né? Então, os meus filhos são muito bem orientados, existe uma amizade grande entre nós, mas a minha condição de mãe sempre está acima de qualquer coisa. Isso mesmo. Né? Então, assim, são maravilhosos, filhos abençoados. Então, isso também aumentou muito a minha felicidade. Uhum. E ainda assim, eu ainda tenho que ter cuidado, porque de vez em quando eu ainda, né, esqueço que eu não sou polícia, né? Com eles eu sou mãe. Né? Já passou algum momento da sua vida assim, que você estava lá atendendo como policial, era uma adolescente ou uma criança, e você ligou rápido para sua casa para saber se seus filhos estavam lá, estava tudo bem, te deu um excesso de preocupação? Já passou, mas não nesse sentido, me deu, foi tristeza, porque eu vi uma criança sendo vítima de violência, na realidade, para atingir a mulher, o homem agrediu uma criança. Então, assim, isso me comoveu muito. Então, conversar com meus filhos, né, estar perto dele, isso assim, me deu um acalento muito grande. Ai, que lindo. Isso é lindo, né? Porque chegou em casa, abraçou os filhos, sim, falou, estou sentindo um aconchego, né? E aí, doutora Helenice, né, Vânia? Então, eu sou doutora em linguística. Eu não, assim como a doutora Vânia, eu não pensava em casar, de jeito nenhum. Porque sempre de novinha eu já comecei a trabalhar, né, na área da educação. Então, minha formação é a área da educação. E eu não pensava de jeito nenhum que eu fosse me casar um dia, né? Um belo dia eu casei. Mas, quanto professora, eu aprendi muito, né? Trabalhei em diversos órgãos, em nível de estado, município. E tive a oportunidade de trabalhar também na Secretaria da Agricultura, onde eu fui secretária do Alisson Paulinelli, saudoso Alisson Paulinelli. E lá na Secretaria de Agricultura minha vida expandiu, porque eu fui trabalhar como gestora de qualidade total e auditora de qualidade total. Bom, fiquei trabalhando também na PM, né, como redatora oficial, e participava dos concursos, né,
elaborando as provas, e, enfim, e todos os trâmites de concurso. E, atualmente, eu sou diretora de um grande grupo de comunicação, que é o Conect Cultura. E o Conect Cultura, a gente faz os projetos sociais, em nível nacional e internacional também. Essa facilidade que eu tenho de inglês, né? Eu sou professora de inglês desde 16 anos, abriu esse espaço para a gente. E o grupo nosso, o Conect, nós temos uma rádio, uma televisão, estamos agora com um projeto de comunicação, né? Então, é a Conect League. E agora vamos ter um banco, né? Que já está... o Banacem já deu ok. E eu acho engraçado que, assim, fiz tanta coisa e eu não me achava apta a executar essa atividade que tenho feito hoje em dia. E como é que, né, sempre foi essa relação da senhora com, pelo que nós estamos entendendo, a senhora sempre esteve muito ligada à questão da, né, escola, com crianças, né, esse movimento, e como é que foi isso na vida da senhora? Bom, eu fiz concurso para a FEBEM. A antiga FEBEM. A antiga FEBEM. Aí eu levava os meninos para casa, tomava uma surra da minha mãe, meu pai me colocava dentro do carro e me devolvia na FEBEM. Então, isso era uma constante. E depois, eu tive, vendo o meu sofrimento, uma amiga minha falou comigo, olha, está precisando de uma secretária na Secretaria da Agricultura. Aí, fui para a Secretaria da Agricultura. Agora, criança é uma coisa que mexe muito comigo. Talvez o que me fez querer de não ter casado é por causa da responsabilidade de ser mãe. Então, eu fui mãe tardiamente, né? Minha filha tem espectro autista, eu descobri recentemente, mas esse amor que a gente tem, não só pelo filho da gente, mas eu tenho muito amor por outros filhos, né? Então, os filhos de coração. Os filhos da alma. Os filhos da alma que Deus dá pra gente. Somos todos adotivos. Sim, todos. Todos, né? Todos. Porque se a nossa mãe, ou se as pessoas não chegarem, não nos adotarem, não nos ajudarem a encontrar um caminho, não é verdade? É verdade. Estamos totalmente livres, soltos no mundo, um cosmo, sem nenhuma conexão com nada. É a família, é quem nos adota. E a gente encontra isso na trajetória da vida. Não é verdade? E como que foi isso para a senhora? Encontrar esses filhos aí que a senhora fala. Que toda hora ela conta pra gente, né? Que ela tem filho. Cada hora um liga, a gente está perto. Oi, mãezinha. Eu falei assim, quantos filhos a doutora Helenice tem, gente? Porque toda hora liga um, ela tem muitos, e tem mesmo. Eu penso assim, eu sou católica e eu miro muito em Nossa Senhora, então, que é a mãe de todos nós. E, com base nisso, eu sou muito afetuosa. E esses filhos que a vida me deu são filhos excepcionais, né? A nossa trajetória é muito engraçado, porque já teve filho que eu adotei e falar, a senhora pode ser minha mãe? E eu achava que, então, anteriormente, que eu não ia ser mãe nunca, porque, né, é muita responsabilidade. E essa responsabilidade vem crescendo ao longo dos anos, né? Eu já tenho netinha do coração, tenho 2 netinhas do coração. E eu sou, para elas, as netinhas, eu sou referência. Então, as minhas filhas do coração, sou referência. Eu tenho filhos também, né, que me pediram, a senhora não quer ser minha mãe? Então, eu penso que a minha vida aqui é para ajudar. E com esses projetos agora que estamos criando, eu quero muito sair do Brasil para ter filhos fora.
Ah, acabou de dar uma grande sacada, né? Aí, ó. Quero agora ser mãe em outros países, né? Sim. Abraçar e sentir realmente que aquela maternidade que está ausente na pessoa, né? Que às vezes não é sobre uma comida, é sobre o amor, é sobre o carinho, é sobre o abraço. E esse abraço realmente faz muita falta hoje em dia, né? Esse olhar para o outro, essa mirada, né? Os argentinos falam muito sobre a mirada da mãe, né? Quando a mãe mira, ela reconhece que há ali uma relação entre ela e o outro. E às vezes essa mirada que a gente dá para o outro de ajuda, de chegar pertinho, né, Lília? A gente fala demais isso, né, na psicanálise. Vai fazer toda uma diferença, né? Toda. Não é só o gerar, mas o conceber, conceber a vida. Né? Nós estávamos falando sobre isso. E dentro desse pensamento de conceber a vida, de se encontrar, né? Porque a gente, como mulheres profissionais, nessa vida diária e corrida, a gente precisa também de uma atenção, né? Para nós mesmas, que isso é algo que é muito importante.